Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Israel Sayão. O assunto do dia hoje é a Reforma Protestante. Mas vamos lá, todo mundo sabe que aconteceu alguma coisa na Alemanha uns 500 anos atrás. Foi em 1517, Martim Lutero, um homem que pertencia à Igreja Católica, propôs algumas mudanças. Então ele martelou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E isso foi dia 31 de outubro de 1517. E a questão é, por que a gente conhece esse evento como Reforma Protestante? Esse evento aconteceu em um dia, esse evento ele foi um pouco mais duradouro, e por que a gente usa a palavra reforma? A palavra reforma me faz repensar a ideia da deterioração das coisas através do tempo. Então, um jardim mal cuidado, uma casa abandonada, qualquer coisa que fica à mercê do tempo, sem intervenção constante de uma atitude construtiva, deteriora. Então a ideia de reforma vem da ideia de reconstruir, retomar, reestruturar alguma coisa. E essa palavra eu acho legal a gente pensar o contexto histórico, porque mais ou menos uns 200 anos atrás também tinha começado um movimento que estava também acontecendo parcialmente durante o período da Reforma, que foi o Renascimento. E o Renascimento, que acontece na Europa, e é a retomada de conceitos gregos e romanos dentro da esfera da ciência e da arte, ela não propôs necessariamente ideias totalmente novas. Eles beberam de textos de conteúdo do passado, 1000, 1500, 2000 anos atrás, e eles retomaram conceitos que sempre existiram, mesmo tinham sido esquecidos. E isso me faz pensar, pode ser que a Reforma também fez isso, será? E quando a gente pensa Martim Lutero, foi ele que fez a Reforma e a Reforma se resume a ele, por isso que a gente comemora no dia 31 de outubro, e eu acho que a resposta não é essa. Pela minha perspectiva da avaliação histórica, a Reforma ela aconteceu na vida de várias pessoas, através de vários séculos, e teve sim um movimento explosivo, particularmente na Europa, no século XVI. Mas, se a gente volta um pouquinho para a Bíblia e lembra o livro de Mateus, no capítulo 6, é o capítulo do Sermão do Monte, tem duas coisas que me fazem pensar. Primeiro, Jesus nos ensina a orar como? Deus me deu o pão de cada dia. E o conceito diário, de construir, de depender de Deus diariamente, me faz pensar sobre a manutenção e não deterioração das coisas. E ao mesmo tempo, finalizando o capítulo, a gente tem a ideia de basta o mal de cada dia, basta cada dia o seu mal. Então os problemas também são diários. Então tem coisas boas e negativas diárias. E com o passar do tempo as coisas deterioram. Então a reforma, na verdade, ela aconteceu na vida de várias pessoas. Então a gente vai ter indivíduos pré-reforma, como por exemplo Pedro Valdo ou até Savonarola, que vão ser do século XII, XIII, 200, 300 anos antes de Martim Lutero. Nós vamos ter autores e teólogos durante a Idade Média que vão trabalhar com o conceito de predestinação, que Calvino trabalha pós-Lutero, 500 anos antes de Lutero. E a pergunta é, os reformadores, eles inovaram, eles inventaram ideias absolutamente novas que, por si só, transformaram a Europa, transformaram o Ocidente e o mundo? A minha leitura não é essa. A minha leitura é que o que eles fizeram é retomar conceitos, ideias, princípios que já estavam presentes. Aonde? Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. E através dessa retomada desses princípios, eles impactaram o mundo de uma forma inesquecível. E quando a gente pensa que a fonte desses reformadores foi o texto bíblico, e a Bíblia ela foi escrita e o conteúdo da Bíblia serve para a vida do ser humano de maneira holística, a gente com certeza tem que constatar que a reforma protestante impactou todos os aspectos da vida humana. Então, quando a gente faz uma leitura histórica, a ciência, a educação, inovação tecnológica, economia, política, todas essas áreas da interação humana, da sociedade, do estudo, foram muito impactadas. E esse impacto está associado à retomada de princípios. Por exemplo, a ideia de igualdade consegue ser encontrada no Antigo Testamento e ela vai criar sociedades democráticas que têm uma leitura protestante da sociedade. Inovação tecnológica, a gente vai ter a adoção, por exemplo, da pólvora no cenário de conflito pelos hussitas, que é um povo pouco conhecido, mas eles eram pré-reformadores, seguiam Jan Hus, mais ou menos 100 anos antes de Lutero,
e eles aceitaram a inovação. O exército inglês protestante também foi o primeiro exército que usou a pólvora como principal equipamento militar. Então a inovação tecnológica, a prensa de Gutenberg, publicando a Bíblia, né, e dissipando o conhecimento através da Europa, também é um aspecto específico da Reforma Protestante. Então são vários indivíduos que trabalham através de centenas de anos, só que eles não estão inventando ideias novas, eles estão relendo textos muito antigos, semelhante como os europeus fizeram com a cultura grega e romana e os clássicos retomados durante o Renascimento. Dessa forma, os reformadores protestantes estão retomando textos bíblicos. Então, uma coisa que conecta todos os reformadores vai ser o quê? Lê hebraico, lê grego, entende a Bíblia no original e vamos entender o que o texto está querendo dizer. E isso vai ser uma coisa padrão, desde a Inglaterra, da Alemanha, na França, todo reformador vai querer traduzir a Bíblia para a língua do povo. Então ele vai de volta para o hebraico e depois traduz para o alemão, traduz para o francês, para o inglês. E assim o cristão médio tem acesso às escrituras sagradas e tem a responsabilidade de entender o texto. Não é à toa que a escolaridade e o acesso à educação também vai crescer durante o ambiente das regiões que têm impacto da Reforma Protestante, por causa de conceitos que já estão na Bíblia. Então, o que foi a Reforma Protestante? Foi uma mudança de perspectiva de vida que causou uma ruptura dentro da cristandade ocidental, que tinha uma forma de fazer as coisas e viver a sua fé, só que essa forma tinha deteriorado. E essa deterioração foi o quê? A falta do trabalho diário, de concentrar na escritura sagrada, de trabalhar os assuntos da sua forma original. E com isso, conceitos, por exemplo, como a ideia de pobreza e de não desejar riqueza, que é comum, todos os profissionais, né, os padres, todo mundo que trabalhava dentro da Igreja Católica tinha voto de pobreza. Mas você passava na rua e tinha o arcebispo morando num palácio. Então era uma distorção, a ideia estava também na igreja, mas por alguma razão deteriorou. E daí você pega Pedro Valdo, um dos principais pré-reformadores, que vai abraçar muito o conceito de que uma pessoa que conecta com Deus tem um mestre e não dois. Ou é Deus ou é dinheiro. Então ele vai abandonar toda a sua riqueza e seu patrimônio para se dedicar exclusivamente a uma vida cristã. Então, a reforma é um movimento que acontece, ela dura muito tempo, ela tem o seu auge de conflito e ruptura em 1517, com a proposta de Lutero, 1521, e daí vão ter vários eventos em países diferentes que vão causar rupturas, fortalecimento. Tem um aspecto político, alguns países, regiões adotam o protestantismo, outros o catolicismo, então vai ter repressão de todo lado, vai ter protestante perseguindo o católico e vai ter católico perseguindo o protestante, mas o espírito por trás das ideias que a reforma trouxe nunca vai ser esquecido e vai impactar o Ocidente e a humanidade para os próximos 500 anos. E por que vale a pena estudar a reforma e entender? Porque todos nós fazemos parte de um mundo pós-reforma. Então, se alguém é cristão e segue alguma tradição, alguma fé, alguma igreja, alguma denominação, ou é católico, ou é protestante, não importa a sua posição, você sofreu a reforma, a contra-reforma, ideias de reformadores que mudaram a estrutura da igreja, de alguma forma você está conectado com essas ocorrências. Então, às vezes a gente está discutindo uma ideia que parece totalmente nova. Nossa, você viu aquele livro que foi publicado mês passado nos Estados Unidos por um pastor famoso? Ou aquele cara ateu na Europa que publicou uma ideia totalmente nova. Será que é nova? Será que não foi discutido esse assunto 1000 anos atrás por um teólogo medieval e ele só está retomando ideias? Por isso que é legal voltar às origens, entender o que aconteceu. Por isso que a gente tem uma viagem marcada para a Europa, para a gente estudar um pouquinho sobre a reforma junto. Vai ser muito legal, muito especial com a Bíblia Viagens. Quem tiver interessado, eu coloquei o link aqui no vídeo. E quem quiser estudar mais sobre a reforma, eu vou fazer mais vídeos nas próximas semanas sobre alguns reformadores específicos e o que eles propuseram, quais foram as mudanças que eles criaram e quais foram os impactos dessas mudanças na sociedade e na vida das pessoas que seguiram eles e que depois construíram igrejas, comunidades, países baseados nessas ideias.
Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Tenha um ótimo dia. Tchau para todo mundo.